Bom dia a todos, tudo bem? Nós vamos então começar a falar sobre o tema de hoje, que é sobre o serenário, os bastidores multidimensionais, a especialidade é a experimentologia. Tá? Antes de mais nada, eu até já tenho uma noção aqui, mas eu queria saber se tem alguém aqui que não conhece o laboratório serenário, não tem noção do que seja, o que seja, mas pelo menos assim o básico, né, da estrutura. Alguém aqui não tem? Isilda? Você não conhece? Você também não conhece? Não fez, né? Alguém mais aqui? Você também não, né? Tá certo. Gente, então assim, o que eu vou fazer aqui agora nesse momento? Eu vou passar uma geral mais rapidamente, antes a gente abrir, né, fazer um debate aqui, discutir sobre as vivências, para a gente nivelar as informações, tá? Porque provavelmente deve ter gente que conhece pouco, gente que conhece mais, gente que já fez. Quem aqui que já fez o serenário, por favor, pode levantar a mão? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só isso então. Então tá bom. Mas então eu vou passar uma geral para que a gente possa entender como é que funciona esse laboratório. E a importância dele, a relevância dele, como ele surgiu, em que contexto que aconteceu esses processos todos, tá? Então vamos em frente. Peraí, é isso mesmo? É isso aqui. Então, gente, o serenário, ele é um laboratório, ele foi proposto pelo professor Valdo Vieira, e esse laboratório, ele serve como uma espécie de ensaio para uma técnica que já é antiga na Conscienciologia, está aqui nos 700 experimentos da Conscienciologia, é o teste 7777, que é o teste dos 10 dias de isolamento. Isso é uma técnica da Conscienciologia e, obviamente, para chegar numa condição como essa, ficar 10 dias isolado, ou seja, sem contato com pessoas, apenas aprofundando, fazendo uma imersão no seu micro-universo, né? Não é uma coisa simples, né? Jogar a pessoa num lugar e ela ficar ali, né? É preciso de um preparo, e aí o professor Valdo foi trazendo uma série de técnicas, e esse laboratório, o serenário, ele é uma espécie de ensaio para essa condição. É tanto que agora a ARAC, que também tem lá o laboratório serenário, está em fase de elaboração do projeto para a construção do laboratório de 10 dias de isolamento. Então, será um laboratório que eles vão começar lá. Então, a definição o serenário é um laboratório conscienciológico de 7 dias de imersão, visando introspecção maior através do isolamento intrafísico. Esse laboratório, então, ele tem atualmente 3 lá no campus Aracê, que é em Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, na região ali. E aí, esse laboratório, ele foi, se não me engano, ele foi inaugurado em 2005. Tá? Foi o primeiro experimento, em dezembro de 2004, ele foi inaugurado e o primeiro experimento foi em 2005. E, então, aqui em Foz do Iguaçu, esse laboratório, ele foi, depois tem a data aqui, foi em 2013, tá? Que ele foi inaugurado. Como é que ele surgiu? O contexto aqui, se tiver alguém que conhece o contexto que surgiu na ARAC, eu sei alguma coisa, mas eu prefiro falar com mais detalhes de como que ele surgiu na Sinvex, porque eu acompanhei diretamente o processo. Aqui no campus da Sinvex, o laboratório é um laboratório que funciona e o segundo que está em fase de elaboração do projeto, que foi com o dinheiro do ECP3, que na verdade a primeira etapa é a construção do centro de apoio ao Serenalta, que está sendo construído, e depois a próxima etapa é construir o segundo serenário, que é a condição ideal para a gente. Agora então, aqui para a Foz do Iguaçu, como é que surgiu esse laboratório? Nós estávamos um dia elaborando um projeto para ter um laboratório de invexologia lá na Sinvex. Então, obviamente, a gente começou a ter ideias, pensar um campus, né? E aí a gente começou a pensar, bom, tem que ter laboratório de Invex. Aí a gente foi conversar, na época, acho que foi, sei lá, foi em 2000 e... não sei de cabeça agora, provavelmente, mas foi antes de 2010, a gente foi conversar com o professor Valdo e levamos um projeto já desse laboratório de invexologia para ele avaliar, com algumas diferenciações do que outros laboratórios já tinham. Aí ele ficou olhando, e aí tinha acho que uma meia dúzia de pessoas, eu estava lá no meio,
E ele falou, não, vocês não vão fazer esse laboratório agora não, vocês vão fazer o serenário. Aí a gente ficou olhando assim, né, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Da onde que ele tirou esse negócio, né? Não, vocês vão fazer o serenário. Não, mas o serenário já tem na Aracê. Não, mas não interessa, tem que ter aqui em Foz do Iguaçu também. E aí a gente ficou sem entender, né, tal. E aí, basicamente, no fechamento da conversa, o que ele colocou esse laboratório vai ajudar a Sinvex, vai ajudar a sustentação do campus da Sinvex. É importante que vocês priorizem ele. E aí o primeiro ECP3 que a gente fez organizou em 2013, né? 13, ele surgiu para levantar fundos para fazer a nossa sede, né? Mas antes já tinha sido feito o outro serenário com os fundos de pagamento de experimentos antecipado. Então foi assim que o processo começou com o serenário lá na Sinvex. Então, continuando a definição aqui, o laboratório ele é uma câmara multidimensional voltada à autopesquisa que favorece a consciência ter ideias sobre si mesma, sobre a sua ProEx, através da interação com a Equipex. Tá? Então, ele é um laboratório que esses dias todos ali, nessa imersão, e a gente vai explicar como é que é feito esses 7 dias, o que acontece, né? Assim, basicamente, ele favorece esse tipo de experiência. Quais são os objetivos, então, do serenário? Né? O objetivo, tem vários, mas entre os principais que a gente elencou aqui, a autopesquisa, tá? Ou seja, a pessoa nesses 7 dias, evidentemente, ela não tendo tanto contato com, não tendo contato com o dia a dia dela, com a internet, com pessoas, ela começa a enxergar mais a si mesma. É inevitável esse processo, né? Não tem para onde fugir, ela só vai ter ela ali, os pensamentos dela, as reações dela, para ela se deparar nesses 7 dias. Isso, para a autopesquisa, é muito sério. Autoconvívio cosmoético. Esse é um ponto muito sério que a gente colocou aqui, no sentido de que, às vezes, para a pessoa fazer esse experimento e conseguir se sair bem dele, a pessoa tem que se deparar com isso. Uma pessoa que, vocês sabem, né, gente? Tem muita gente que tem dificuldade de ficar sozinho, ou, às vezes não gosta de si mesmo. E aí o que acontece? Nesse laboratório, a pessoa tem que resolver isso. Ela tem que, minimamente, ter uma autoconvivência positiva, porque senão ela vai ter problema, porque só é ela que está ali, é ela com ela mesma. Ou seja, então essa questão da autoconvivência cosmoética, ela é um ponto fundamental nesse laboratório e isso é desenvolvido, inevitavelmente. Ela enfrenta essa condição, né? Isso aparece lá. 3. Contato com o holopensene do curso intermissivo. Isso é um relato que a gente vai colocar aqui mais para frente, que é praticamente, em muitos experimentos, é comentada essa sensação de como a pessoa estivesse num curso intermissivo. Agora aí eu vou falar de mim, minha opinião, minha experiência. Eu penso que o serenário, de todas as atividades que eu já fiz, cursos de campo, consciencioterapia, conscienciometria, enfim, todas as atividades existentes na conscienciologia, o experimento no laboratório serenário, para mim, é o padrão de holopensene mais próximo do que eu pude vivenciar na prática, aqui no intrafísico, do que se aproxima de um curso intermissivo. Por que isso? Porque em outros ambientes, gente, outros cursos, você até sente aquela energia de curso intermissivo, aquele padrão, mas você está interagindo com pessoas, você está em contato com as pessoas. E no serenário não tem isso. Então lembra muito aquele aspecto da câmara de reflexão que provavelmente muitos de nós passamos no curso intermissivo, que é pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas passadas, sobre as nossas reações, o que nós acertamos, o que nós erramos, o que fazer a partir de agora. Né? É claro que não dá para comparar o serenário com o curso intermissivo, mas é a experiência, em muitos casos, os relatos espontâneos dos participantes mostra que dá essa sensação de algo mais profundo e um padrão muito próximo ao processo do curso intermissivo. Tá? 4. Contato com o holopensene dos serenões. O nome já diz, né, serenário, né, um ambiente, né, com esse holopensene, e provavelmente a questão desse nome remete muito a essa questão da autopacificação.
né, do alto convívio cosmoético. Quer dizer, se a pessoa, isso não é garantia, evidentemente, mas se a pessoa ela entra naquela onda do Holopensene, ela consegue desenvolver esse processo dentro do laboratório, ela tende a se pacificar mais e a vivenciar naquele contexto, muitas vezes em forma de extrapolação, esse tipo de Holopensene. Uma outra questão que às vezes acontece bastante é a pessoa, às vezes, vivenciar o que a gente chama de desperticidade ali dentro. Então, não que a pessoa tenha se transformado num ser desperto, mas ali, com um processo mais profundo, um tempo maior de reflexão, de vivência, a pessoa, muitas vezes, ela vivencia naquele período que ela está no laboratório a condição da desperticidade. O que é uma extrapolação e tanto, né? Agora, o que a gente vai enfatizar aqui, gente, é que nenhum experimento é igual ao outro. Então, a gente pode fazer correlações, mas não tem como dizer que vai acontecer isso ou vai acontecer assado, não. Depende da pessoa, depende do contexto de vida em que ela está. Outra coisa, a pessoa, eu fiz 2 laboratórios, mas tem gente que fez 5, tem gente que fez 10, tem gente que fez mais do que isso. E cada experimento, ele é único. Ele vai no contexto em que a pessoa está. Os amparadores são extremamente cosmoéticos para respeitar o limite da pessoa. E depois eu vou falar algumas coisas no meu contexto particular e de outras coisas de, né, aquela coisa de contar o milagre sem contar o santo, né? A gente pode falar algumas coisas nesse sentido, de uma maneira para não expor, né, que é um processo de sigilo, porque dentro do laboratório a gente faz entrevistas, faz pesquisas de uma forma, não dentro do laboratório, mas quando ela sai ou antes, né? E a gente consegue coletar informações nesse sentido, tá certo? Vamos em frente, então, aqui só para mostrar o ambiente do serenário. Essa é a visão externa, para quem não conhece, tá? Que são 2 cúpulas arredondadas. Esse formato arredondado é para otimizar a fluência do processo energético das energias. Então, como nós falamos, ele foi inaugurado em dezembro de 2004 na ARAC e primeiro experimento em 2005. Na Sinvex, nós inauguramos em 13 de julho de 2013, que foi o primeiro experimento que teve, tá? E até o momento, nós tivemos 80 experimentos realizados aqui em Foz do Iguaçu, na Sinvex. Na ARAC, eles têm muito mais, porque são 3 laboratórios, então, e mais tempo também, né? Aqui também é uma ideia para mostrar a estrutura do laboratório. Basicamente, então, vocês viram que tem 2 cúpulas ali, tá? O ambiente externo, e essa é a planta baixa, que mostra ali uma estrutura que tem... Deixa eu ver se está funcionando. Acho que aqui é melhor, né? Tem uma planta baixa aqui, um ambiente maior. Este é o quarto, tá? O quarto onde a pessoa dorme, onde a pessoa pode fazer experimentos parapsíquicos. Esse quarto, basicamente, tem aqui uma cama redonda, king size, na verdade é extra king size, né? Aquela bem grandona assim, tá? O ambiente, toda a parede, ela é pintada no tom azul. E aí, gente, entra naquelas técnicas ali que muitos já conhecem do projeciologia, né? Tem ali aquela parte que fala sobre o ambiente, a cor azul, que favorece o relaxamento, né? Todo esse processo que foi pensado no ambiente para favorecer a experimentação. Outra coisa, o raio ali é considerado para a esfera energia de energia, que é aquele processo do psicossoma, do cordão de prata. Então, ele tem um raio ali de 8 metros, né? Que todo aquele detalhamento lá do projeciologia, quem já fez o CIP já sabe de detalhes desse processo, foi pensado nesse ambiente para otimizar a experimentação, otimizar a projeção, retrocognição, enfim, e outros fenômenos que podem acontecer nesse laboratório, tá? Então, aqui esse ambiente, basicamente, aqui tem apenas a cama e tem também uma poltrona que fica aqui do lado, tá? A outra cúpula, ela é dividida basicamente aqui numa cozinha, que é essa parte aqui. Então tem uma bancada para a pessoa fazer aqui os alimentos dela, comer também, um micro-ondas, uma geladeira e toda essa parte a pessoa faz antecipadamente, ela escolhe os alimentos com a equipe, tá? A equipe leva tudo lá para o ambiente
Isso é feito com alimentos que são balanceados, né, sem glúten. Então, toda a questão sem lactose, toda a necessidade que a pessoa tem, ela leva para a equipe que faz com antecedência e leva ali para a pessoa fazer e não ter necessidade de algum tipo de contato nesses 3 dias. Tá? Aí aqui esse ambiente é um ambiente de estudo, tá? Tem uma escrivaninha, caneta, papel, um laptop, que é basicamente para ela fazer a consulta da enciclopédia da Conscienciologia em DVD, escrever também alguma coisa, não tem internet, tá? E aqui é o banheiro, tá? Então basicamente é essa estrutura que tem o laboratório serenário, como se fosse uma casa mesmo, assim, um flat, né? Para a pessoa ficar nesses 3 dias e aquilo ali a pessoa não tem então a necessidade de sair daquele espaço. Eu vou sair para fazer uma caminhada, eu vou sair ali para tomar um sol. Não. Na realidade, o que a gente faz é o seguinte, a equipe, tá? Ela lacra com uma fita para a gente saber que a pessoa não saiu dali e, se por acaso a pessoa deu uma escapada, a gente interrompe o experimento, porque o experimento é para a pessoa ficar ali naqueles dias fazendo o processo de autoenfrentamento, tá? E de também autopesquisa, vivências de um modo geral. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Não, é isso aí, está descrevendo ali, né? Aqui é só enfatizar que nós temos atualmente a construção do Centro de Apoio ao Serenauta. Atualmente, o que acontece? Existe o pré-experimento no laboratório e o pós-experimento. A pessoa fica lá na Sinvex e nesse ambiente, na verdade, hoje ela faz num ambiente que foi reformado numa casa que já existia lá. E nós estamos construindo, e deve finalizar até o meio do ano, com o dinheiro do ECP3, esse Centro de Apoio ao Serenauta, que é de fato uma construção nova, que foi pensado com todos os fatores para otimizar o experimento antes e depois do laboratório, porque ela fica ali naquele ambiente, na Sinvex, então ela fica em imersão, só que o pré-experimento e o pós-experimento ela tem contato com a equipe, né? Ela ainda interage de alguma maneira, mas sem aquele contato maior, né, que ela tem no dia a dia dela, ok? Então a gente está pensando aí a possibilidade, depende de chuva, de andamento de obras, né? Mas a ideia é, quem sabe, conseguir no meio do ano inaugurar esse centro de apoio, que vai ser muito bom, porque vai estar tudo otimizado para a equipe também, porque os plantonistas ficam ali, né? Os plantonistas, durante o experimento, eles dormem ali para fazer o acompanhamento do processo do experimento, tá? E aqui é um fluxo para a gente explicar como é que funciona. O experimento, gente, ele não tem assim, eu vou então começar qualquer dia que eu quiser. Não, ele tem um padrão, tá? E esse padrão, até para a pessoa poder se desligando aos poucos da vida dela naquele momento, inicia-se na quarta-feira, toda quarta-feira, 2h30, mais ou menos, 3 horas, né? 3 horas, né, Ana? 3 horas, tá. Então, inicia-se a 3 horas o experimento e aí ela faz uma entrevista, tem algumas atividades, ela vai fazer laboratório também, vem fazer aqui no CAEC, aí a gente vai explicar depois alguns fluxos, tá? Mas, basicamente, na quarta-feira e na quinta-feira, nesse período, ela faz 2 laboratórios, um de 3 horas, outro de 1h30. Ela faz também a entrevista de saúde, para ver se ela está em dia com a saúde dela. Ela faz uma dinâmica chamada autovivenciograma, que é para ajudar ela a elaborar as experiências que ela está tendo no pré-laboratório, tá? E na sexta-feira, às 9 horas, ela entra no laboratório. E aí ela fica da sexta-feira, dentro do serenário, até segunda-feira de manhã, às 9 horas, que a equipe vai lá buscar ela no laboratório. E aí ela volta de novo para o flat para ser um processo de transição, né, gente? Porque a ideia é o seguinte, não é a pessoa, por exemplo, tem aqui o laboratório de 1h30 e 3 horas aqui no CAEC. A pessoa chega, pode chegar, sei lá, faltando meia hora, 15 minutos e vai direto para o laboratório. No serenário, como o nível de profundidade é maior, a pessoa chega, ela dorme no campus, faz alguns laboratórios primeiro, né? E aí ela entra no laboratório. Depois que ela sai do laboratório, ela não vai direto para a casa dela. Ela fica segunda-feira e sai terça-feira de manhã para ter uma transição, para não ser aquele impacto dela sair ou entrar no laboratório, caiu de paraquedas ou saiu de empurrão, né? Quer dizer, não ser aquele processo brusco,
né? Tem uma transição no processo para assentar as coisas, para ela ir voltando devagar, não ter nenhum nível de impacto maior na pessoa, tá? Então, basicamente, aí, como a gente está mostrando ali nesse fluxo, são 2 dias fora, lá na Synvex, que ela tem contato com a equipe, tá? Que vai trazer ela para o CEEC, que vai fazer laboratório, que vai fazer entrevista de saúde, que vai fazer uma série de atividades com ela. Também depois tem atividades e 3 dias lá dentro do laboratório, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do quanto que é complexo esse experimento, tá? Essas são as equipes mais gerais, tem as sub-equipes também, tá, gente? Mas aqui as equipes mais gerais, para vocês terem uma ideia do que é complexo esse experimento. Então, nós temos a equipe, por exemplo, de agendamento, que ela é responsável por agendar o experimento. Então, a pessoa está interessada, ela entra em contato, e aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ver se tem pré-requisitos, o que ela precisa fazer, a forma de pagamento, vai explicar o experimento, quando ela tem que chegar, quando ela sai, né? Então, toda essa parte pré-experimento é o agendamento que faz, tá? Existe a equipe de alimentação, aqui está de maneira aleatória, tá, gente? A equipe de alimentação é responsável por toda essa parte, entra em contato com a pessoa tem um cardápio prévio que ela vai escolher o tipo de alimentação dela, se ela tiver alguma necessidade especial, ela vai informar para a equipe, que vai fazer a compra antecipada e vai deixar tudo para ela, tanto no flat quanto lá dentro do laboratório. Então, também é uma equipe que existe. A equipe de infraestrutura é a equipe que cuida de toda a parte de organização do laboratório, do flat. Então pensa, precisa ter gente que vai ver, como é que está o ambiente? Precisa fazer uma limpeza no ambiente, precisa ver se o ar-condicionado está funcionando, precisa ver se a geladeira está funcionando, precisa ver se o micro-ondas está funcionando, né? Toda essa parte tem que ter gente pensando sobre isso. Equipe de saúde, são médicos e psicólogos que fazem a entrevista prévia com a pessoa, que faz esse approach para ver se a pessoa tem condições psicológicas de entrar, e físicas de entrar dentro desse laboratório. É claro que esse contato já é feito antes, mas no próprio experimento, antes da pessoa entrar no laboratório, é feito um approach com ela, porque às vezes ela pode estar naquele contexto, ela pode não estar bem. Ela estava bem antes, mas de repente não está bem por algum fator ali antes do experimento. Check-in e check-out, que é a recepção da pessoa ao chegar ao experimento e a saída da pessoa, tá? Plantonistas, então, quando ela entra no laboratório, ela é acompanhada 24 horas. Então, de sexta a segunda-feira, ficam 2 plantonistas que dormem lá dentro do campus, que vão fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento é feito como, gente? Não tem contato, mas existe como fazer esse acompanhamento por fora do laboratório. Então, a equipe vai fazer rondas periódicas, ali são 4 por dia aproximadamente, dependendo da necessidade um pouco mais, e a pessoa, então, os plantonistas vão ver, por exemplo, se ali fora do laboratório dá para checar se tem luz, se tem água, vai ver se tem alguma movimentação, a gente vê isso, por exemplo, pelos ar-condicionados, pelas luzes acesas ou não. A gente vai vendo, então, se a pessoa está ali bem, né? Minimamente. Porque como não tem o contato para saber como é que está ali dentro, a gente vê se a pessoa pelo menos está ali se movimentando, respirando ali dentro. É o básico, né? Tem que saber se a pessoa está bem. E como que a gente faz isso? Pelo movimento. Não, o ar-condicionado de manhã estava ligado, agora está desligado. Essa luz está acesa, essa luz apagou agora. A gente vai vendo que a pessoa está ali tranquila. E essa é uma maneira de fazer esse acompanhamento. E, claro, é a equipe também responsável pela própria segurança do experimento, tá? Laboratórios. Então, tem uma equipe que é responsável por agendar os laboratórios que a pessoa vai fazer antes do experimento, tá? Equipe de transporte vai transportar ela, não antes e depois dela chegar, né, gente? Não é isso, mas é o transporte durante o experimento que ela vem aqui para o CAEC, por exemplo, para fazer os laboratórios. Então, tem uma equipe disso também. Equipe do autovivenciograma, que é uma equipe que faz essa dinâmica antes do experimento para ela poder fazer de uma forma técnica o aprofundamento das experiências que ela teve antes do laboratório. E a Equipex, que a gente não pode deixar de lado, que é o principal, na verdade, que é a equipe extrafísica, a equipe que dá todo o suporte ao processo e que segura uma barra assim, sempre muito grande em cada experimento
e é fundamental no processo, tanto fora quanto dentro ali do experimento. Tá? Alexandre, só uma pergunta. Os laboratórios que elas fazem antes são fixos ou depende da pessoa? Ela faz o laboratório da imobilidade física Vigio, tá? Necessariamente. Em alguns casos, por exemplo, quando a pessoa já fez o serenário, está fazendo pela segunda vez, ela pode fazer um outro laboratório de 3 horas, e o laboratório de 1h30 é um laboratório mais assim livre. Tá? Mas a gente pede, até pelo fato de ser pré-requisito, tá? A imobilidade física Vigio, a técnica, é um pré-requisito. E aí a gente até pede para a pessoa, da primeira vez, repetir para a pessoa sentar um pouco mais, ela fixar no processo. Tá? Então é basicamente isso. Certo, gente? Vamos passar aqui rapidamente para a gente poder discutir sobre mais aspectos, mas acho que é importante para nivelar as informações. Quais são os pré-requisitos para fazer o laboratório? Idade mínima, 18 anos, né? Obviamente é uma questão por ser maior de idade, responsável, então não dá para botar uma criança, um adolescente ali, né, para fazer esse experimento, porque é bastante puxado. Saúde física e mental em dia comprovada por atestado médico. A gente pede, então, um atestado médico, a pessoa vai num médico de confiança dela e pega um atestado para saber que ela está em condição de fazer um experimento desse porte, né, ficar 3 dias imersa. E aí, nesse sentido, são vários aspectos, tanto a questão física quanto a questão mental, né? Por exemplo, a pessoa, vamos supor, a pessoa tem claustrofobia, a pessoa tem algum processo mais sério de hipertensão, tem níveis, pânico, então tem vários aspectos que têm que ser avaliados. E claro que não necessariamente são excludentes, porque a pessoa pode estar em tratamento, mas é preciso que tenha um atestado médico para ver se a pessoa está em condições ou não de fazer esse experimento. Né? Então, isso é feito antes, que a pessoa pega um atestado, mas também depois, antes de entrar no laboratório, a equipe ali também avalia as condições dela. Porque às vezes ela está bem, mas pode ser que naquele contexto, naquela semana, ela não está bem. E aí inviabiliza o experimento. Tá? Não ter dependências químicas, tá? Por que fator? Para não ter algum tipo de surto ali dentro, algum problema mais sério, né? E essa dependência química pode envolver, inclusive, questões como cigarro, por exemplo, entendeu? Então, obviamente, são aspectos que vão travar a experimentação da pessoa ali dentro, tá? no laboratório. Ser voluntário em alguma instituição conscienciocêntrica vinculada à Unicim há pelo menos 1 ano. Esse é um critério assim, que é bem interessante, porque ele tem promovido uma certa segurança para a gente nos experimentos. Tá? Parece uma coisa excludente, mas na verdade ela é para a própria segurança da pessoa. Tá? Nós tivemos, pelo menos aqui na Sinvex, eu vou falar da Sinvex, tem os casos da Aracê, mas eu não posso falar por essa instituição. Mas tem inclusive um verbete da professora Mariângela Luckman, que ela fala sobre o serenário, tem na internet, online, que ela fez uma tertúlia sobre o tema serenário. E ela fala de alguns contextos, alguns fatos que aconteceram lá na Aracê. Eu posso falar aqui com relação à Sinvex. Nós tivemos um caso de desistência do laboratório, onde a pessoa entrou no laboratório e ela desistiu do laboratório, que foi um caso que a gente abriu essa sessão. Então, era uma pessoa que estava começando o processo, mas a gente viu que talvez... Não, acho que dá para abrir uma exceção, vai dar tudo certo e tal. Aí abrimos a exceção, no meio do experimento a pessoa desistiu. A pessoa não saiu assediada, não saiu com nenhum problema mais sério, mas ela não se sentiu tão confortável ali dentro e preferiu sair. Saiu numa boa, saiu tranquilo, a gente acompanhou a pessoa até o final, né, e tal, mas a gente vê quanto que isso é um processo sério, que é o nível de profundidade que a pessoa tem com a questão das técnicas da Conscienciologia. E esse critério, até o momento, tem ajudado a gente nesse contexto. Tá? Ter aplicado a técnica da imobilidade física Vigio. Também é uma técnica importante que tem ajudado, porque essa técnica, por mais que a pessoa não seja perfeita, ela tem uma noção, ela dá à pessoa uma noção de o quanto que ela consegue ficar consigo mesma, numa boa. Né? E aí, pensa, num serenário, ela não vai ficar imóvel, né? Ela vai se movimentar e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, a dificuldade, às vezes, na imobilidade física Vigio, que é uma técnica que a pessoa não se mexe por 3 horas, não é tanto a pessoa ficar sem se mexer, mas é o processo do autoenfrentamento.
dos pensenes dela, das emoções, das ideias. E aí, então, essa técnica ela é muito importante, porque se ela tem alguma dificuldade, pode ser que ela apresente essa mesma dificuldade ou até mais dentro do laboratório. E aí é importante a gente ter esse pré-requisito, ele tem funcionado bem, para dar até uma noção para a pessoa do que pode acontecer lá dentro do laboratório. Tá? Então, esses são os pré-requisitos que tem aí para fazer o experimento lá no serenário. Aqui algumas ideias que eu vou tentar passar bem rapidamente, tá? Essa do professor Valdo, aqui as duas. Serenário, bomba terapêutica. Olha só que coisa forte, né? O serenário é uma bomba terapêutica. Gente, na minha experiência é isso mesmo, tá? Eu acho assim, o processo de uma bomba terapêutica em que sentido? Que o fato da pessoa ficar imersa, isolada, pensando, observando as reações dela, estando só com ela mesma, promove um nível de processo terapêutico com ela muito sério. Então ela começa a perceber como é que ela funciona ali dentro, como é que são as reações, como é que são os pensamentos dela, ela começa a entender mais o que acontece, fazer relações do dia a dia dela com o processo do experimento dela, né? Então realmente esse processo ele é mais intenso ali dentro do serenário. Essa é uma pensata do professor Valdo. O serenário funciona no holopensene melhor, preparado para a avaliação e a elaboração do código pessoal de cosmoética. Por isso, o serenário é o mega fulcro conceptacular do CPC. Então veja, essa relação também, que eu pude fazer um estudo aqui das páginas que estão escritas sobre o serenário, é que o CPC é um fator que inevitavelmente mexe dentro do serenário. Por quê? Ela vai se deparar com o nível de cosmoética dela. As reflexões vão levar ela a pensar sobre esse processo. E aí quem não conhece muito a questão do CPC, Código Pessoal de Cosmoética, tem verbetes sobre isso, tem textos sobre isso na internet que vocês podem encontrar explicando o que é, como que funciona, tá? Tem detalhes sobre isso. Mas para quem já conhece esse conceito, então fica a dica aí que lá dentro do serenário, o processo do CPC, inevitavelmente a pessoa acaba pensando sobre isso, mais seriamente, que é o código de conduta cosmoética dela no dia a dia, como é que ela é no dia a dia perante a cosmoética. Aqui, né, já entrando na questão do tema, né, que a gente está relacionando, os bastidores multidimensionais. O que a gente tem observado em termos de equipex, equipe extrafísica, que ajuda, tá ali no processo do serenário? Uma que aparece com bastante nitidez é a própria questão de uma equipe extrafísica que é bastante especializada em processo de natureza. Tá? Então, o que a gente tem conversado lá com a equipe nossa, né, de trabalho e também com os próprios experimentadores, é que tem essa turma que é especializada em processo de geoenergia, fitoenergia, zooenergia, aeroenergia, hidroenergia, que são os tipos de energias imanentes que tem. Então isso, de alguma maneira, mexe no holopensene da própria Assimvex, do próprio campus, de uma forma bastante intensa. Tá? Uma coisa, por exemplo, que eu noto lá como voluntário, como plantonista, é o seguinte: em cada experimento que você vai lá fazer as rondas, você passa pelo laboratório, você vê que tem um padrão de processo. Então, às vezes, tem algum experimento que tem flores ali, sei lá, desabrocham ali da noite para o dia. Você vê que tem certos experimentos que tem mais formiga, que tem mais aranha, que tem mais um outro tipo de inseto, de uma maneira mais evidente. E aí você pode falar assim, não, mas isso é um processo da própria natureza. Sim, mas o interessante é que quando a gente vai lá para a Assimvex, para outro tipo de voluntariado, essa percepção ela não fica tão aguçada assim quanto durante os experimentos. Então é como se o próprio acoplamento com essa equipe favorecesse a nossa atenção para esse processo da natureza muito forte ali se manifestando. Tá? E isso tem relação com a própria equipe extrafísica que utiliza do processo ali para a defesa energética, para o desassédio. Né? Equipex especializada em grupocarmalogia. Esse é um processo muito sério, porque não é um padrão também, mas muitas vezes a pessoa, ao entrar no serenário, o tema-chave, algumas vezes, muitas vezes podemos dizer assim,
acaba aparecendo a questão do grupo karma. Então, ela vai pensar na rede, às vezes, da família dela mais próxima, e às vezes ela nem está pensando nisso, mas vai aparecer nas experiências parapsíquicas, vai aparecer no processo até mesmo espontâneo de algumas coisas, nas sincronicidades de leitura que ela vai fazendo ali dentro. Uma coisa interessante é que o próprio experimento ele se encaminha. É muito interessante, porque ela fica preocupada assim, não, o que eu vou fazer lá dentro? Não, mas eu tenho que saber, né, e tal, aquela questão do controle. Só que as coisas que a gente observa é que assim, a equipe que trabalha, ela trabalha de uma maneira para não atrapalhar a pessoa e ajudar a pessoa a se ligar em algumas coisas que às vezes ela está negando ali na hora do pré-experimento. Olha, parece que esse ponto aqui é interessante para você mexer lá dentro, pensa mais sobre isso, né, e tal. E nesses aspectos, o experimento ele começa a ser conduzido antes do próprio laboratório. Se ela entrar nesse fluxo, se ela tem atenção em relação a isso, ela entra e aproveita lá dentro do laboratório de uma forma muito intensa. Tá? E isso aparece, às vezes, de uma forma muito espontânea. Então, muitas vezes a pessoa relata nesse experimento percepções com relação à assistência ao grupo karma, à assistência ao parceiro ou à parceira, assistência ao processo do local de trabalho dela. Né? Isso depende do caso, não é uma coisa que dá para controlar e fazer, não, eu vou lá com esse foco, mas aparece. Isso aparece e aí provavelmente os amparadores, eles têm essa visão de conjunto do que é mais prioritário nesse momento mexer. Né? Equipe especializada em paraterapeuticologia. Então esse é um troço também bem interessante, que a gente estava conversando sobre isso, eu e a Ana, né? Assim, essa semana sobre essa questão. Que assim, não é bem conscienciometria. É, mas não é. Não é bem consciência-terapia. É, mas não é. Não é bem autopesquisa. É, mas não é. É um processo mais amplo de terapeuticologia. Então, quando você entra no laboratório, a sensação que dá muitas vezes é que é tudo isso e mais alguma coisa. Porque existe um nível de cosmoética, de tecnicidade dos amparadores que eles vão aonde precisa e eles respeitam o nível evolutivo da consciência. Tá? Então, assim, eu vou dar só um exemplo aqui, eu sei que está extrapolando um tempo aqui, mas eu vou falar mais da experiência, né, que é mais ou menos assim. Eu fiz 2 experimentos. Esses 2 experimentos teve padrões completamente diferentes. Então, no primeiro experimento, a sensação que eu tive é que fluiu mais o processo de ideias. Então, eu tive muitas ideias para questões mentais somáticas, de GESCOM, da própria Assimvex, na coordenação geral, ideias para projetos, ampliou minha visão de conjunto. Então, minha cabeça funcionou no primeiro experimento, assim, com gasolina premium, né? Assim, em alto nível de funcionamento. Eu poderia ter pensado em outras coisas, eu poderia ter aprofundado outras coisas, mas, assim, eu não fui naquele contexto. E eu acabei entrando num processo mais de ideias que foi muito bom, que foi muito positivo. E observando hoje, assim, né, com mais visão de conjunto, né, passado o experimento, alguns anos, né, eu vejo que, assim, o nível de cosmoética dos amparadores, de não forçar a barra, é num contexto para eu aprofundar em algumas coisas. Então, veja, o que aconteceu depois que eu saí do laboratório? Eu saí bem, saí animado, cheio de ideias. O que aconteceu? Eu saí, aí voltei para o meu dia. Quando eu voltei para o meu trabalho, eu recebi demissão. Eu fui demitido. Naquela semana, passaram-se, acho que 2 ou 3 dias, eu ia entrar para ser plantonista de um outro experimento que ia ter em seguida. Então, eu fui de novo lá para a Assimvex, fiquei como plantonista. O professor Valdo teve o AVC dele, que foi o impacto maior, o impacto maior não foi nem a dessoma, porque ele já estava no processo do, mas o impacto maior para a comunidade, para as pessoas que estavam aqui, foi no AVC, né? Porque o AVC, de fato, deu aquele impacto da possibilidade da dessoma, que já foi muito sério. Então, avaliando isso mais, assim, sobrepairando mais essa minha experiência hoje, o que eu vejo? Obviamente, o meu processo de demissão que eu passei já estava programado antes de eu entrar no laboratório. Não foi um processo que foi consequência do laboratório. E aí, o que eu vejo? Esse experimento me deu suporte para eu prosseguir o trabalho que eu deveria continuar seguindo de uma forma equilibrada.
né? Então, de alguma maneira, foi um presente que eu tive dos amparadores para eu conseguir sair lúcido e não me abalar tanto com o que estava acontecendo, com duas coisas muito fortes que aconteceram naquele período, né? Esse tipo de link é importante porque a pessoa tem que fazer isso. E às vezes a gente vê que a pessoa, ela sai do laboratório, ela não faz esse link. Ela entra no processo e ela segue, ela não faz essas correlações. O segundo experimento já foi diferente. O segundo experimento já estava num outro contexto da minha vida. Certas coisas já estavam mais assentadas. E aí, de fato, o segundo experimento eu consegui trabalhar com um processo mais pessoal, né? E aí foi bem interessante porque eu também percebi o nível de cosmoética desses amparadores. Porque a sensação que dava é, eu conseguia ter clareza sobre determinados traços da minha personalidade, aquilo chegava num ponto que dava uma exaustão, porque você quando se enfrenta e enxerga certas coisas sobre você mesmo não é fácil, e os amparadores esperavam um tempo. Na hora que eu recuperava, não, vamos lá, vamos em frente, entrava e conectava de novo com os amparadores. Isso é um processo muito sério, né? Então, ali, dentro desse segundo laboratório, eu pude vivenciar até um processo de um nível de paraterapêutico que eu nunca tinha percebido em outras atividades. Então, o que acontece? Um entendimento do traço do ponto de vista mental, racional, entender com clareza, depois a percepção emocional daquele traço, né? A percepção em termos de chakra, qual chakra estava ligado àquele traço, e a percepção física também, o que estava me ocasionando em termos de fator físico. É tanto que depois do experimento eu tive que sair, eu fiquei na outra semana até meio assim, mais devagar, porque eu saí com uma sensação física de como se tivesse, sabe assim, eu não sei te dizer, como se tivesse machucado uma certa parte minha, porque estava mais sensível, provavelmente foi feito algum trabalho ali em termos de chakra, em termos de mais profundidade. Então, o nível desse processo de paraterapeuticologia ele é muito sério dentro do laboratório. Agora, não quer dizer que aconteça com todo mundo isso. Como nós falamos, cada experimento ele é único. Ele não tem um padrão que a gente possa dizer vai acontecer isso. Mas ele entra na necessidade daquilo que a pessoa precisa nesse contexto. Equipex é especializado em evoluciologia, esse processo é muito sério, e Equipex é especializado em serenologia. O que a gente vê é que nesses momentos, essas consciências mais evoluídas, elas têm às vezes a oportunidade de nos acessar de uma forma mais aberta. Às vezes, né, até estava lendo aqui sobre isso antes de começar, mas o professor Valdo escreve muito essa questão de que muitos de nós, intermissivistas, fomos tangenciados em algum momento por serenões na nossa vida. Só que às vezes a gente não percebe esse processo, né? E ali dentro do laboratório, a pessoa estando mais aberta, ela consegue pelo menos ver algumas nuances desses elementos se manifestar. Na tertúlia da professora Mariângela Luckmann, que eu convido vocês a assistirem depois, sobre serenário, né, ali é mencionada sobre essa relação do serenão, de um dos serenões já conhecidos, né, pela nossa comunidade, que é o australino. Esse australino ele tem um interesse maior em alguns tipos de trabalho da conscienciologia, né, a prova da imagística, e esse processo do serenário também é algo que está relacionado ao australino e a essa equipe dele também mais próxima. Que mais, gente? Então, aqui só para mencionar, não existe não existe um padrão nesses experimentos, tá? Existe um nível de respeito e cosmoética muito grande da equipe extrafísica. E outra questão é com relação aos fenômenos. Gente, assim, existe muitos relatos, a gente vê que a pessoa vivencia fenômenos ali dentro do laboratório, mas, para ser bem sincero, isso fica tão pequeno ali dentro, porque o processo ali mais sério é o que ela consegue enxergar dela mesma e colocar em termos de prática para o dia a dia dela. E aí pode acontecer, às vezes acontece projeção, às vezes acontece retrocognição, uma série de outros fenômenos que, né, a gente já conhece, discute aqui,
mas que dentro do contexto ali do serenário fica desse tamaninho, porque ele é um elemento que vai ajudar a pessoa na vida dela no dia a dia, né? E isso tudo depende, às vezes, do nível de abertismo dela, como é que ela está. Aí aqui, gente, só para finalizar, para a gente abrir para o debate, eu quero só colocar algumas palavras-chave, daquela série lá, né, do tipo, contamos o milagre, mas não contamos o santo, tá? Então essas são as palavras-chave que a gente vê dos serenautas, que palavras que são mais recorrentes, comuns, que eles, né, a gente faz essa pergunta para a pessoa que sai do laboratório, defina em uma palavra o seu experimento, né? Aí essas são palavras assim mais comuns que aparecem. Autoenfrentamento, curso intermissivo, reciclagem, ideias inatas, paraprocedência, balanço existencial, né, basicamente, retrocognição, ortopensenidade, CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, decisão, ou seja, a pessoa ali dentro, ela sai com decisões sérias para a vida dela, né, que às vezes ela não teve condição de pensar antes ou ali ela percebeu. Retomada da PROEX, reconciliações. Isso é muito sério, gente. O processo do serenário, ele promove tanto fora quanto ali dentro com o experimentador o processo de reconciliação. É bem comum, né, esse processo. Acho que foi até você que falou, né, em determinado experimento que o serenauta estava ali dentro, mas outras pessoas que estavam ali ao redor, né, na própria equipe, vivenciaram o processo da reconciliação com a pessoa que estava ali dentro, espontaneamente, com ideias, com o processo do rapport, né? E isso acontece também com o processo, pode acontecer com o grupo Karma, pode acontecer, depende do movimento que a pessoa faz ali dentro, né? Assistência grupo kármico, que foi o que a gente falou, autoconscienciometria, autodiagnósticos, autodesassédio e autopacificação. Então, basicamente, são essas palavras-chave aí que a gente, certamente tem outras, mas que a gente lembrou aí, que são mais críticas, mais sérias aí, do ponto de vista dos experimentos e são mais recorrentes também, né? Mas é isso, gente. Acho que até falei demais aqui, bastante, mas acho que foi necessário para dar essa nivelada com relação ao laboratório, porque como é uma coisa muito específica, precisa a gente trazer essas informações aqui para ter uma noção daquilo que a gente está falando do laboratório, né, em si. E, gente, agora vamos ao debate, né? A gente está aí aberto aí para as considerações de vocês. Primeiro, uma pergunta em relação ao acompanhamento. Está dando para ouvir? Tá. No caso da pessoa, quer dizer, essa questão de estar bem de saúde, você falou, a questão de estar acompanhada pelo médico, né? No caso da pessoa usar aparelho respiratório, o CPAP, né? Ela pode entrar dentro do serenário com o CPAP, e é um aparelho que usa eletricidade, né? Isso, Então, na verdade, não. Ela não poderia, por causa de que esse acho que está baixo. Alô? Agora sim. Então, a resposta seria não. Por quê? Porque no caso que tenha esse aparelho, você usa normalmente à noite, né? Sim. Se tem um desligamento de luz durante a noite e a pessoa fica lá sozinha, a gente não teria como fazer uma assistência para ela. Então, por esse motivo, as pessoas que têm apneia ou problemas respiratórios, não é aconselhável ela entrar dentro de aí por causa da assistência que não pode ser feita para ela. Então, isso criaria um risco. Quanto menor seja o risco, os amparadores têm mais campo para ajudar para ela no processo dela mesma. Entendeu? Gente, a Ana é coordenadora do serenário, da equipe, tá? Então, por isso que eu estou colocando ela. Tem outros aqui da equipe também, que estão, né, o Alex, né, a Kelly, o Cristiano, tem mais gente aqui. Não vou lembrar de todos agora, mas tem equipes aqui que estão representando. E outra coisa, não é o meu caso, a claustrofobia, mas o caso de alguns pacientes, né?
já foi assim detectado que possa haver, ele fazendo um autoenfrentamento com acompanhamento médico, possa haver uma, digamos assim, cura, entre aspas, né? Mas o enfrentamento daquela situação, porque muitas vezes ele teve uma dessoma em que foi encarcerado entre paredes, né? E então essa claustrofobia foi derivada da dessoma dele. Houve algum caso assim que Não. houvesse um comentário? O processo que a gente vê mais assim, Rosa, é o seguinte: tem certos aspectos que é bom a pessoa ver fora a solução, né? Então, assim, o serenário ele não foi feito com o propósito da pessoa ir lá dentro fazer uma paracirurgia para resolver os problemas que são orgânicos ou psicossomáticos dela. Então, ela precisa estar razoavelmente com algumas questões somáticas acertadas. E, claro, isso que a Ana está falando é uma questão de contexto. Se ela conseguir melhorar isso, conseguir resolver isso, ela pode, talvez, naquele momento não fazer o laboratório, mas em outro momento ela está liberada porque ela conseguiu melhorar alguma coisa nesse sentido. E por quê? Para a pessoa ir ali dentro do laboratório mais tranquila, mais livre, né, sem tanta pressão. Só para dar um exemplo bem sutil do processo que acontece, tá? Esse experimentador não tinha nenhum problema mais sério, mas a pessoa tinha algumas assim manias que fez a gente abrir exceção e a gente errou em abrir a exceção. Que foi o seguinte: a pessoa tinha lá uma necessidade, segundo ela, de usar um tipo de purificador de ar específico de uma marca específica. E seria, então, um aparelho que estaria entrando ali dentro do laboratório, que não é um aparelho nosso. A gente tem lá um purificador, mas ele é mais simples, ele funciona, ele é de outra marca, maior, e o tipo lá da pessoa era uma outra marca mais específica, e a pessoa insistiu porque tinha que entrar, porque senão ia prejudicar o experimento dela. O que aconteceu? A pessoa entrou ali dentro do laboratório, poucas horas depois, ela tropeçou no fio, quebrou o aparelho. E aí a pessoa ficou ali algumas horas assediada com aquele acontecimento. Então, para você ver que o processo é a pessoa entrar ali e ela ficar tranquila, né? Ela ficar relaxada. O próprio processo da comida, o ideal é a pessoa relaxar com isso. A pessoa não está entrando ali dentro para comer, mas ela tem que comer. Mas também não precisa a pessoa ficar... A gente vê que tem certos padrões de experimentos que acontece isso. A pessoa que vai entrar, ela é mega preocupada com o processo de alimentação. Às vezes até com uma certa razão, ou não. Mas, de qualquer forma, a pessoa precisa ter ciência que ela está entrando ali dentro não é para comer. A comida ela vai entrar ali para, né, para continuar o processo dela, né, porque ela precisa disso. Mas não deve ser a principal preocupação dela. Tem até uma passagem de um livro do professor Jean-Pierre Bachou, que é bem engraçada, que ele fala sobre isso, né? Que é da Yoga à Conscienciologia. Então, na época dele, ele era mestre de Yoga, né? Ele foi para um outro país, e aí o local era, né, mais degradante assim, possível. Nem se compara com o serenário, que tem lá várias condições positivas e tal. Era um ambiente que não tinha nada. Por exemplo, o banheiro lá desse país, lá daquele local que eles estavam fazendo, era um buraco, era uma fossa. E aí uma das pessoas que foi lá, aluna dele, fazer o curso, tipo, eu não vou fazer isso. E aí a pessoa começou a se assediar num nível que ela estava desistindo da viagem. Aí o Jean-Pierre vira para ela e fala assim: vem cá, você veio aqui para cagar ou para meditar? Aí nesse momento a pessoa caiu em si e continuou o processo. Então, dentro do serenário não tem esse problema, porque o banheiro é limpinho, super ótimo, não tem esse problema, é ótimo, é até do mesmo nível, né, da casa dela, alto nível. Mas às vezes a pessoa encasqueta com a comida, ela encasqueta com um negócio específico, que às vezes nem chega a ser um problema especificamente dela. Mas o resumo da ópera é: fuga. Você fuga. No fundo, a pessoa ela está sentindo que ela vai chegar a um processo de maior autoenfrentamento e ela arruma uma válvula de escape. Essa válvula de escape que ela elege é X. Então, esses casos são interessantes. Né? São bengalas que ela utiliza para evitar
É o autoenfrentamento, né? No caso. Ela arruma uma Talvez. desculpa, porque aquilo tira o foco dela. E aí, às vezes, ela se assedia ali E é dentro. onde entra o autoassédio. Exatamente. Então, veja, é possível a pessoa se assediar lá dentro do laboratório? É. Esse caso foi um exemplo concreto disso. E outra coisa, nós tivemos uma parcela de responsabilidade disso porque nós deixamos a pessoa entrar com esse aparelho ali dentro. E a norma não é essa. Entende? Então, nesse sentido, esses casos são, assim, muito... Já teve gente que pediu lá, pode entrar com uma... Eu tenho uma máquina de café, pode entrar com ela? Não, não pode. Então, assim, tudo isso é bem sério. Mas, desculpa, você ia falar, né? Obrigada. Eu só queria cumprimentar que esses fatos ou situações são muito valiosas para a Sim. pessoa e fazem parte do experimento, ou seja, isso é bom para a pessoa reconhecer os traços que ela tinha e que ela não tinha visto até agora. Por exemplo, no caso dessa pessoa que entrou com o aparelho de umidificador, ela depois agradeceu a gente e falou, nossa, eu não sabia o quanto que era pegada às coisas intrafísicas, Exatamente. porque ela queria levar toda da casa dela para dentro do laboratório. Aí ela começou a perceber como que ela necessitava das coisas intrafísicas, e isso para ela foi muito valioso dentro do experimento. Então, todas as coisas que acontecem, não tem erro, não tem certo, não tem errado, fazem parte do experimento da pessoa. E no caso dessa pessoa também que desistiu, até esse momento, para ele foi muito valioso tudo o que aconteceu com ele. No caso dele, ele sim que, só queria falar que ele sim que levava 1 ano de voluntariado, o único que ele só levava 1 ano dentro da conscienciologia. Então, pelo fato dele não conhecer muito as ideias, ele parece que foi assim, sobrepassou ele. Só Sim. para... No meu caso, É para cima. Isso. É. eu sou resistente até a usar o aparelho, mas é o Certo. caso do médico. Foi assim, bem claro. Meu médico é o Não, Marcos. tem que usar, tá Rosa, certo. você quer dessomar dormindo? Isso. Então, não Tem tem que usar, outra tem que alternativa. usar, tem que Não é usar. um caso de eu me sentir... eu até não gostaria de usar, né? Não, mas Então, tem que é bem usar. isso, né? Tem que usar. É. Tá certo. Acho que a Isilda vai falar. Dino. Isso, aí, se ela está liberada pelo médico para participar do experimento, aí a gente faz lá, ela fala quantos medicamentos que ela tem que levar e ela leva a dosagem certa. Tá? Então, ela leva assim, eu tomo 1 comprimido por dia desse medicamento. Aí a equipe que vai acompanhar, levar ela no laboratório, vê com ela, quantos são, separa esses comprimidos, bota num recipiente, numa caixinha e leva esses remédios. É isso que é feito. Tá? Mas isso aí tem um processo antes com o médico liberar, se tiver tudo ok a saúde dela, e foi só um processo periódico de medicação, ela leva a dose certa da medicação. É isso que Tem é feito. médicos, remédio de infecção, essas coisas que a gente tem que usar. Isso, exato. Porque embora, gente, tudo isso tenha um processo de acompanhamento médico, a gente toma alguns cuidados ainda assim. Por exemplo, não tem objetos cortantes de metal, a gente usa só garfo, faca e colher de plástico, prato de plástico. Então, no caso de medicamento, entrar só com a dosagem correta. Né? Por quê? Para evitar algum tipo de problema mais sério. Né? É claro que a gente confia na equipe extrafísica, confia na avaliação médica, na própria equipe que faz a avaliação anterior, mas todo tipo de cuidado, resguardo é necessário. A pessoa possa ter alguma dor de cabeça, eventualmente que possa ocorrer. Isso daí ela comunica. Você quer saber se a pessoa ela tem esse tipo de processo ali dentro? Possa haver lá dentro, ela está fazendo experimento e possa haver, vamos dizer, algum enjoo, tem alguma reação física, ela comunica, tem um método de comunicação que está acontecendo. Sim. Você quer falar? Sim, Pode falar. já aconteceu. Eu estou lembrando de um caso de um serenauta que ele ficou com dor de cabeça. Aí ele tinha remédio, ele trouxe, mas ele não levou para dentro do laboratório. Aí ele escreveu na notinha, passou por debaixo da porta.
Aí a gente colocou um remédio debaixo da porta e ele pegou. Normalmente, por isso a gente fala que se a pessoa tem assim, algum desconforto, que é normal para ele, às vezes gastrite ou dor de cabeça, ele já leva, por se acaso ele passa mal durante o laboratório. Antialérgico, por exemplo, uma coisa... É bom levar para se prevenir, entendeu? Esse Muito, processo é bom sim. Muito comum. Agora, existem algumas formas possíveis de comunicação ali dentro, como conduta de exceção, que existe, então, a possibilidade da pessoa pegar um papel e escrever no papel alguma comunicação. Vamos supor, é feito esse acompanhamento lá, mas acabou água, água de, né, sei lá, para banho, torneira e tudo mais, acabou energia. Normalmente isso a gente percebe porque a gente consegue acompanhar isso de fora, mas vá que, né, ela pode comunicar e esse tipo de coisa também. Tá? Também existe uma outra forma de comunicação lá que é só unilateral, só do serenauta para a equipe, que é um rádio. Esse rádio a pessoa aperta e ela se comunica lá com a equipe se precisar numa conduta exceção. E existe um celular que tem ali dentro também, que esse celular ela pode se comunicar e interrompe o experimento. Esse interrompe, porque aí ela liga e fala, tô passando mal aqui, vou sair. Aí ela interrompe o experimento. Com esse rádio, ela pode fazer uma comunicação do tipo, acabou a luz aqui, só para informar para vocês. Não interrompe, tá? Porque é unilateral. Agora, todo tipo de contato que é mais direto, a gente interrompe o experimento. Tá? Essa é a regra que tem. Agora, o ideal, Isilda, é não precisar disso. O ideal é a pessoa ir tranquilo, não precisar do quê? De usar o rádio, de usar o papel, entendeu? Ela já calçar tudo isso antes, levar esses remédios e tal, para ficar com a cabeça só para o experimento, assim, do processo, né? Isso, comunica para a equipe, já fala tudo antecipadamente, quais são as questões dela, isso é a melhor coisa que é possível. Outra coisa, dentro dos plantonistas, tem também um médico plantonista, tá? Então o médico ele não dorme lá na Sinvex, mas ele fica como plantonista, ou seja, então se tem algum problema, liga para o médico. Tá? É igual, se vocês forem ver, né, eu nem falei sobre isso, mas a estrutura do serenário, gente, é como se fosse uma IC dentro da própria Sinvex. E é como se fosse uma equipe de campo, de curso de campo, só para a pessoa. Então isso é muito sério, porque vamos fazer a contabilidade ali, aquelas equipes todas. Então gente mexendo com alimentação, com infraestrutura, com transporte, foram 10 itens que nós colocamos lá, um deles é a Equipex, né? Mas tirando a Equipex então, vamos fazer uma média, porque tem equipes que precisam de mais de uma pessoa. Dá pelo menos ali, por experimento, umas 15 pessoas. Às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais. Então, veja, tem curso de campo que tem menos que isso. O complementário, por exemplo, tem uma média de mínimo de 10, por exemplo. O ECP2 tem mais, uns 10 assim também, né? Contando com todo mundo assim, dá umas 10. Então, veja, gente, é como se fosse um curso de campo para a pessoa. São muitas pessoas que são mobilizadas para aquele experimento especificamente. Total. Acompanhamento ali, muito sério. Agendamento. Ana Ruiz. Aí tem também o e-mail aqui, o celular, que a gente deixou alguns panfletos aqui, serenario@sinvex.org. Tem também o WhatsApp, mas a pessoa de referência hoje aqui é a Ana Ruiz, tá? Vocês podem perguntar e tal. Outra coisa, tá, gente? Eu queria deixar, já aproveitar e fazer o comercial aqui, mas que o serenário, ele tá geralmente sempre precisando de voluntário, tá? Então, assim, todas essas equipes, assim, elas precisam de gente, tem uma rotatividade grande de pessoas, tá? Atualmente, nós estamos também com experimentos vagos, até em função de uma reforma que a gente está fazendo lá, então a partir desse mês ele vai estar bem assim renovado, porque a gente foi a primeira reforma que a gente fez em 5 anos de laboratório, então a gente fez uma reforma bem grande, geral, e ele vai estar tinindo, assim, porque passou por uma reforma bem grande agora no mês de abril. Tá? A gente tirou os experimentos desse mês para fazer a manutenção lá e ele está em alto nível agora para os próximos experimentos. E equipe, gente, nós precisamos de gente para todas as áreas aí que foi mencionado, né? Algumas têm pré-requisitos, né? Por exemplo, a de saúde,
que tem que ser médico, psicólogo, mas outras dá para conciliar. É serenario@acinvex.org. E a Ana Ruiz. Pode Alexandre, falar. queria que você falasse um pouco sobre aquela condição do laboratório radical da heurística, né, que o Valdo falava. Como é que é essa condição lá? Eu acho que é um sinônimo, né, que foi utilizado, mas eu lembro que o Valdo ele sempre enfatizava, né, essa questão da palavra serenário. Ele frisou, a gente conversava muito com ele sobre isso, essa questão desse termo, desses dois termos. Ele falava, não, usa serenário, é serenário que é para usar. Mas esse nome ele surgiu em função do processo do nível de ideias que a pessoa tem ali dentro, né, do nível de expansão de mental soma. Em alguns casos que a gente vê, né, por exemplo, a pessoa já fez um experimento, a partir do segundo experimento já houve casos assim, né, a pessoa está fazendo um livro e ela leva, aí a gente autoriza isso, no primeiro experimento a gente não autoriza, deixa a pessoa para vivenciar o laboratório, e o segundo experimento, às vezes ela tem um livro e ela quer levar esse processo para continuar a desenvolver ali dentro. Então a gente autoriza a pessoa, a partir do segundo experimento, a fazer essa condição. O que eu acho? Minha opinião, aí a opinião minha, Alexandre Nonato, tá? Não representa necessariamente a opinião da equipe e da instituição. Eu acho um desperdício. Eu até acho que a pessoa pode levar o livro dela, deixar ali se precisar, mas por que eu acho um desperdício? Porque o experimento ele é um processo que ele é conduzido pela multidimensionalidade. Na hora que a pessoa leva o livro dela, ela está conduzindo o processo. Então, não é que ela não possa fazer isso. A gente até autoriza, e a pessoa relata boas experiências ali dentro, mas a pessoa ela tem que entrar ali aberta. Ela tem que deixar acontecer para o que der e vier. E as coisas vão sendo conduzidas e ela vai tendo ideias. E outra coisa, não precisa ficar com medo, não precisa ficar com receio, porque, como eu comentei aqui, eles são extremamente, a equipe extrafísica, cosmoéticos do ponto de vista de respeitar o limite da pessoa. Então, isso é bem sério. E outra coisa, nas entrevistas que a gente vê com a pessoa antes e depois, a gente vê, às vezes, determinada condição, a gente até consegue identificar qual o traço da pessoa que precisa ser trabalhado ali. Mas a gente, muitas vezes, não fala, deixa a coisa acontecer. E a gente percebe que tem certas entrevistas pós-experimentos que a gente vê essa pessoa saiu com tudo, fez o que precisava e até mais. E em alguns casos a gente vê que a pessoa, às vezes, ela se fechou, entendeu? Então o ideal é a pessoa entrar numa boa, ver para o que der e vier. Porque o tom do experimento, quem vai dando é os amparadores, mas ao mesmo tempo há essa condição. Tá, vamos lá, o que você quer agora? Dá para entrar nisso? Não dá para entrar nisso? Isso tem esse respeito, entende? Isso é muito nítido, eu não sei o que os demais aqui, acho que quem já fez, o Cristiano fez 5, né, Cristiano? 4. Então, tem gente que fez muitos laboratórios aqui, é bom falar também da experiência, enriquece esse processo. Opa! Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria perguntar o seguinte, às vezes, nos laboratórios, los que son de más tiempo, ¿no? Sí. Yo no tengo ninguna así cosa por estar 10 días, 15, que fueran aislada, no me preocupa nada porque más puede acontecer que a veces en un laboratorio de inmovilidad física, Virgil, entré y no me sentí, el inicio fue bom, mas Sí. después yo me bloqueé y no fiz nada. Me bloqueé o alguna cosa aconteció, mas fue 3 horas y media que yo no quise salir para ver si eso mudaba, ¿sabes? Mas no mudó. Si eso aconteciera, por ejemplo, en el escenario, claro, yo no voy a decir, hoy no estoy sintiendo nada o no estoy percibiendo, no me está rindiendo el día o los días. Es mejor no decir nada y pasar. O ideal, se não é um fator de que ela está passando mal fisicamente, alguma coisa mais séria, é a pessoa insistir. Es falta o no percibir el contacto con el extrafísico, ¿no? Que sería
realmente uno de los motivos, estar ali para contactar, para trazer alguma coisa, alguma pesquisa, alguma coisa que eu preciso saber, etcétera, ¿no? Entonces, no estoy pasando mal, estoy no aproveitando el serenario ou um laboratório num caso assim. Então, Acontece mas aí isso? é uma questão de interpretação da nossa parte. Porque o que acontece é o seguinte, o fato da pessoa não estar percebendo o que ela desejaria ou o que ela espera, não é um elemento balizador de que a experiência não esteja acontecendo e o trabalho não esteja acontecendo. Então, isso não quer dizer muita coisa. O fato dela não estar percebendo alguma coisa pode significar muitas coisas, mas inclusive que ela deva continuar ali. Outra coisa, eu queria falar de uma experiência que eu tive no laboratório, que acontece e que é muito positiva, que é o seguinte. Teve determinados momentos dentro do laboratório que era como se eu estivesse dentro de um vácuo. De um vácuo. Ou seja, eu não percebia consciências extrafísicas, nem assediadoras, nem guias cegos, nem amparadores. E provavelmente não tinha mesmo. Porque, às vezes, é uma forma dos amparadores deixarem a pessoa ali blindada naquele contexto para ela se perceber. Porque quando você percebe amparo extrafísico, você de alguma maneira está sendo influenciado pelo amparo extrafísico, não é só você. E no serenário, eu já vi esse relato aparecer com mais pessoas. É como se ela estivesse num vácuo e ela não percebe presença extrafísica. Aí a pessoa para e pensa assim, eu estou assediado? Não é ruim o que eu estou sentindo. Eu estou amparado? Não, também não estou, porque está esquisito esse negócio. Mas eu estou protegido numa bolha e eu estou aqui sozinho. Então isso é uma forma, às vezes, de processo de autoenfrentamento, para ela perceber mais claramente os seus pensenes, as suas reações emocionais. Essa é uma experiência, eu não coloquei aí nos slides, que também acontece com alguma frequência lá dentro do serenário. Poderia dar-se que, após um tempo, podem ser 10 dias, 15 dias, um mês, eu que sei, não? Você venga tudo isso, essa não percepção, e vão vendo itens e insights, sabes? Poderia ser também. O ideal é insistir. Porque não, eu acho que não e todo deixar se dá. acontecer. Claro, eu acho que não todo se dá dentro do serenário, quizá é isso que você estava falando, Isso. sino que depois vem os resultados, quizá, desse Isso. trabalho Vem que depois, você né? não percebeu, mas se deu. Porque às vezes nós pensamos que serenário ou o extrafísico é algo muito ainda todavía intrafísico. Eu espero ver uma pessoa, não. Por quê? Porque não? As pessoas são energia. A energia é outra coisa. E você está acostumado a querer perceber o mesmo que no intrafísico, na multidimensionalidade, não? É isso aí. Quizá pode ser. Rosa? Pelo que vocês estão falando, me parece a tábula rasa, né? Necessária para que haja o experimento, né? Porque se ele tem autoabsolutismo, autonomia, né, nas suas decisões até experimentais, a tábula rasa anteriormente ao experimento é muito bom, né, que haja, né? Entendeu? Eu também acho. Mais ou menos por aí. Alexandre, já que tu me convocou, Vamos lá, né? Você tem que falar alguma coisa aí. É bacana isso que eu esqueci seu nome. Mercedes está trazendo, né? Que às vezes a gente quer controlar o experimento, quer perceber a equipe, quer ter ideias inatas, quer sair de lá com um monte de folha, assim, né? E o experimento ele é o que a gente pode naquele momento. E às vezes aquilo não é, o que você está querendo não é o que você precisa naquele momento. Então essa tábula rasa, esse entrar aberto para os amparadores mexerem, né, você ganha muito, né? Eu lembro que no primeiro experimento eu entrei cheio de expectativa, todo nervoso, tal. E aí o que vai acontecer e tal. E no meio do experimento eu vi, cara, se eu não abrir, se eu não deixar acontecer do jeito que for,
não vou ter resultado positivo, vou ter o que eu tenho no dia a dia, vou ter as mesmas questões. E aí você começa a ver que o abertismo, né, assim, deixar se levar pelo processo extrafísico ali, é fundamental. Aquilo funciona. Agora, cada experimento é um experimento diferente. E eu sou entusiasta do serenário por causa disso. Estou querendo fazer todo ano, né? Porque funciona de um jeito diferente cada experimento. Porque você está num momento diferente, você vivenciou coisas diferentes, você tem objetivos diferentes, e aquilo potencializa. Bacana, porque eu já tive experimentos que foi praticamente o experimento inteiro, somente eu ali, né? Esse vácuo, falou, né? Você fica, cara, o que aconteceu? É só eu? O que houve? Cadê o povo? E eu já tive experimentos de perceber, de ter fenômenos, de ter percepções extrafísicas, e de, depois do experimento, começar a perceber coisas diferentes. Isso que eu acho bacana, porque você tem as suas redes, né? Familiares, de amigos, de voluntariado, os projetos que você está tocando, as coisas que você está envolvido. E a repercussão que um experimento dá em cada uma dessas coisas é impressionante. Porque às vezes não é você, mas é o fato de você estar disponível para aquilo, estar pensando sobre aquilo, estar colocando energia, e as coisas estão acontecendo além do serenário. Elas estão acontecendo lá nas redes familiares, lá no processo do voluntariado, e algo muda em você. Isso que é bacana. Quando você chega novamente naquela atividade, naquele problema para resolver, naquela convivência, parece que você está diferente. Sim. E aí entra também a questão de colocar em prática, né, Alexandre? Você disse ali, você tem várias experiências, várias reflexões que levam à prática do dia a dia. E você sai de lá, muitas vezes, com várias orientações pessoais, né? Sim. Você mesmo coloca para você, faz um CPC novo, ajusta alguma coisa aqui, alguma coisa ali, muda algo na rotina. Sim. Se você não aplica, você começa a ver a repercussão daquilo. É bem isso aí. O experimento é muito Desculpa, muito qual é o seu nome? Cristiano. Cristiano. Vou fazer uma perguntinha assim. Acho que quizás nem eu sei mesma como dizer essa pergunta, não? Mas quando você fez a primeira vez ou a segunda, dá igual, porque o que eu quero saber, quando você fez a primeira vez e você se disponibilizou, já a primeira vez possivelmente, não totalmente, mas possivelmente sim. ¿Cómo fue el encuentro multidimensional con el equipo que está allí, con el amparador, con quien fuera que estuviera allí? El encuentro, quiero decir, es algo que no sé si se puede describir, ¿sabes? Porque es un estado único, de você inclusive, que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? Mas ese encuentro, ¿cómo você describiría eso? Es decir, de repente yo estaba así y tal cosa, mas tal cosa intraconsciencial, sabe? Que isso fica secundário, Mercedes. Isso daqui esse processo fica desse tamaninho perto do que ele está falando aí, que é o processo de reciclagem. Então isso acontece, mas é um processo que o foco principal ali é a questão da reciclagem, é o ponto que ela está mexendo. E muitas vezes, não sei se você concorda com isso, Cristiano, essas vivências multidimensionais são decorrentes de um movimento que a pessoa está fazendo de reciclagem. Então, esse tipo de experiência, às vezes, é oportuna, né? Não sei o que você acha, né? É assim, Mercedes, é mais um autoencontro do que o encontro com a Equipex, com a equipe extrafísica. Pelo menos é assim que eu vejo. Tá bom. O que eu percebi assim no primeiro laboratório é que eu deixei a questão das influências externas de lado. Então, eu queria muita coisa em função das coisas que eu estava fazendo. Mas, enquanto eu não abri mão disso, eu não vivenciei o laboratório. Mas é um processo de você se auto-encontrar, você se entender melhor, você ver o que é importante naquele momento para você mexer. Então, eu nunca tive assim altos encontros extrafísicos, assim, mais
sensações. O tal. Mas outro eu- que tem que eu não falar sei- ali é o Antônio, né, Antônio? Você não vai Crist- falar, não? Cristian, Você que já fez vários mas experimentos un também. minuto. Quantos você já fez, Cristian, Antônio? yo no estoy falando de fenómenos que você sintiera. Yo estoy falando de você como conciencia, se comunicó. Porque es, ¿sabes? No es la comunicación. Yo exteriorizo, ellos ven, eso no, yo acho que no es así, ¿sabes? Acho que es otra cosa que ni conheço. Eu, personalmente, quizá alguém haya llegado ahí, ¿no? A esa forma natural, lo mismo que yo estoy falando con você, esa forma natural de hacer ese contacto, hacer, ¿sabes? No sé, es una cosa que yo no Mas quiero. Mercedes, a palavra-chave é autoenfrentamento. De tudo isso que o Cristiano falou aí que eu vejo, a definição. é autoenfrentamento. É a definição Você do está ali serenário. para se autoenfrentar. O processo multidimensional, os amparadores, a equipe extrafísica, esse processo ajuda, mas as experiências que a gente vê de relatos é nesse sentido, para ajudar a pessoa no autoenfrentamento. Porque não adianta a pessoa ela se deslumbrar com o processo de fenômeno, ela tem que ter o foco prático no dia a dia dela, o que ela precisa fazer para melhorar e para mudar, né? Mas aí, Antônio, fala aí que você tem muita experiência. Quantos você já fez, Antônio? Eu acho que fiz uns 3 ou 4, mais ou menos. Então, você tem que falar também. Eu ingressei na construção do primeiro serenário, em 2004. Foi a inauguração na Aracê, depois foram feitos mais 2 serenários e eu fiz parte da equipe desde essa época, não é? Até 2014. Foi uma vivência muito grande como equipe, porque na realidade quem fica do lado de fora está fazendo o experimento como uma pessoa que está lá dentro. Porque nós temos comportamentos, temos sentimentos muito idênticos ao que se está passando dentro do serenário. Então foi uma vivência muito rica durante esses anos todos. Nunca houve um experimento igual, nunca. Os meus experimentos também nunca foi um igual ao outro. O primeiro experimento, eu me lembro que aquela questão da bolha, uma pessoa parece estar sozinho, que não tem amparadores, que não tem assediadores. Você vê, parece os 3 já falaram a mesma coisa aqui. Parece que o primeiro é tábula rasa, a gente vai abaixo do poço, fica no fundo do poço e de um momento para o outro parece que carrega num botão e a coisa começa a fluir. Começamos a escrever, começa a vir montes de ideias, nós começamos a sentir montes de amparo. É impressionante, realmente, quem faz o primeiro experimento quer fazer o segundo, o terceiro, por aí fora. Realmente o serenário é uma imersão com você mesmo. Eu costumo dizer que nós nunca temos tempo para falar com a nossa consciência. E aquele é o momento certo para a gente falar com a nossa consciência. É fundamental, vocês, quem não fez, fazer serenário, porque é um experimento único. É verdade. Quem mais, gente? Quem que não falou ainda? A Flora quer falar? Tem um microfone. Alô? Eu queria dar o depoimento, assim, de... não só como serenauta, né? Eu fiz, vai fazer 3 anos que eu fiz o experimento, em 2015, e eu colho frutos até hoje desse experimento, assim, diferente, né, do que foi colocado. Eu vivenciei, né? Algumas pessoas têm outra vivência. Eu vivenciei bastante fenômeno, mas realmente isso é muito pequeno dentro do que a gente tem de frutos, né, que a gente colhe naquele momento de autorreciclagem, né? Então, nesse momento, eu lembro que eu entrei um pouco sem pretensão, não era uma coisa muito programada, e isso me ajudou até a não ter expectativa, né? Entrei, vamos ver o que foi, e eu lembro que teve a dessoma de um parente meu durante o experimento, e que eu estava incomunicável ali, mas eu percebi todo o processo. Então, esse aspecto grupo-kármico, ele é muito sério mesmo. E, enfim, assim, eu vejo que o contato direto, ele é muito com você mesmo. E tudo que você consegue ali, você tem, vamos botar assim, tem pano para manga durante anos, né? O que você vivencia ali, você acaba colhendo frutos e trabalhando em cima. Se a pessoa quiser aprofundar, ela tem 5 anos ali de autopesquisa, pelo menos,
para desenvolver em um experimento. Imagina se a pessoa se propõe a isso que o Cristiano falou, de fazer um por ano, né? Isso é uma estratégia bem bacana. E eu queria dar um depoimento como moradora do campus também, né? Sim, verdade. Acho que o Cristiano também pode contribuir. A cada experimento acho que está falhando, né, o microfone, não sei. Cada experimento que a gente tem... Alô, oi. Mexe com todo o processo da rotina mesmo da instituição, né? Então, a gente não deixa de fazer as atividades institucionais quando tem o experimento, tem a dinâmica semanal, tem as reuniões, os trabalhos do voluntariado comum, mas todo mundo percebe que há uma alteração diferenciada quando tem o experimento e muito dependendo, e cada experimento é um experimento diferente. Já teve experimentos de, como moradora, às vezes preferir não assumir nenhum compromisso no fim de semana, em função da demanda energética. Então, acaba que os próprios moradores são um pouco plantonistas também, né? De se envolver ali na situação energética que fica o campus. Então, é uma experiência muito rica, né? Não só como o experimentador, como morador e como plantonista, que é isso que o Antônio colocou, que a pessoa ela entra no experimento também, isso não tem... Então, às vezes, assim, evita-se, né, fazer algo muito agitado, ficar dirigindo muito, pelo menos alguns experimentos a gente sente que tem que segurar, ficar mais em casa, tentar ficar mais atento, perceber, ficar em comunicação talvez maior com o plantonista, para ver se está precisando de alguma coisa. Então, é uma experiência muito válida. Outra coisa que eu queria falar em sequência do que acabou de falar é o seguinte, porque tem para a diáspora. Cada pessoa tem o seu comportamento, a sua maneira de ser. E quando se inscreve e vai fazer o serenário, quem mora no campus, os plantonistas, começam a ter comportamentos que têm que estar com atenção, porque tem tudo a ver com o experimentador. Irritabilidade, angústias, medos, começa tudo por vir. Portanto, a própria equipe já está vivenciando. Outra coisa que é interessante focar é o seguinte, quando uma pessoa toma a decisão de fazer o serenário, faça logo a sua inscrição. Não deixe, não pertule, porque vai haver o processo da desistência, tudo vai acontecer, parece que o mundo caiu. Portanto, o experimento começa no momento em que você faz a sua inscrição. Aí começa o experimento, porque vem o contrafluxo, vem um monte de coisas, a gente tem que estar com atenção nisso, tá? Isso é o que eu vivenciei durante muitos anos em relação a isso. Eu queria reforçar isso que o Antônio falou e pegar um gancho, que é o seguinte, na minha experiência, né, porque participando em curso de campo, já participei do acoplamentário, aí o curso da Intercamp, que é aquele curso do autodesassédio mental somático, o curso da Sinvex, que é o Invexarium, o ECP2, o ECP3. Então, nessa experiência que você tem de trabalhar com curso de campo, você começa a perceber certos padrões pré-evento. Então, você percebe, por exemplo, no mês e principalmente na semana do evento, que você tem que ficar mais low profile. Quer dizer, você tem que ficar mais, tirar o pé do acelerador e ir devagar, porque o nível de pressão que tem, ele começa a ser maior, principalmente na semana. E o interessante é que no serenário, o padrão ele é muito semelhante. É tanto que a gente fala para os plantonistas que a experiência dos plantonistas também pega toda a equipe, mas principalmente dos plantonistas, que vão ficar 3 dias de imersão, é como se eles fossem, de fato, monitores de curso de campo. A mentalidade tem que ser essa, a postura tem que ser essa, porque o processo multidimensional ele é intenso nesse nível. E aí eu estou falando da minha experiência nesse sentido, porque como eu já passei por outros cursos de campo, você começa a perceber certos padrões de assistência e como que fica o seu dia a dia, você fica mais sensível, você fica mais solto do ponto de vista do seu holossoma e, evidentemente, você tem que tomar certos cuidados porque você está mais vulnerável, porque você está mais aberto ao processo multidimensional. E no serenário, quem faz parte da equipe, principalmente os plantonistas, vivencia o mesmo processo. É diferente? É diferente, até porque cada curso de campo também é diferente, mas
ele traz essas similaridades, é como se fosse esse nível de profundidade que vai na assistência e que gera toda essa repercussão. Então, esse é um processo também que você falou aí, eu tinha anotado aqui para falar, eu tinha esquecido, mas é que é muito sério. O processo da equipe e de quem faz é como se fosse fazer um curso de campo. Então, pensem nesse processo. Mas a diferença é, o curso de campo é para você, só para você. É muito sério isso, né? Oi. Então, minha pergunta era exatamente nesse ponto, assim, mais pegando esses bastidores multidimensionais do experimento, principalmente com relação a essa equipe, processo do plantão, porque eu nunca fiz o experimento em si, mas já participei de plantões, acho que eu fiz três ou 4 plantões. E é sempre uma experiência extrafísica muito intensa, assim, lá dentro, um nível de descoincidência, coisa assim que você tem que ficar disponível o tempo todo ali pro experimento. Eu queria que você comentasse um pouco mais com relação a esses bastidores e ver também se tem mais gente para falar com relação a isso, que é uma experiência bem rica também. Não, o processo ele é muito sério. Cada experimento ele é único e a pessoa tem que estar preparada para o que der e vier. Né? Então, tem até alguns experimentos que o plantonista consegue fazer algumas coisas ali do ponto de vista de trabalhar em algum verbete, trabalhar com alguma coisa, e tem outros plantões que a pessoa não consegue fazer muita coisa, não. Que ela não se sente confortável para aquilo. É o tempo todo mexendo com energia, atenção, certos mini acidentes de percursos que às vezes acontecem. Hoje a coisa já está mais assentada, mas principalmente no começo lá, né, Cristiano, dava problema, porque estourava a bomba d'água, acabava a energia, tinha certos problemas, até pela própria condição do assentamento dos experimentos. Né? E hoje, penso eu que está, né, claro que tem algumas situações específicas, mas está mais assentado do que era em tempos passados. Né? Agora, eu acho, tá, assim, em resumo, porque cada experimento é um só, eu vejo que esse processo tem certos, né, o currículo da Conscienciologia ele é muito rico de experiências, mas a gente vê que tem certas experiências que é interessante a pessoa passar para ela entender um pouco mais de Conscienciologia. Então, algumas delas a gente já conhece, o professor Valdo frisava aqui muito, né? Mas, por exemplo, consciencobaia, consciencioterapia, um curso de campo, o serenário entra nesse bojo de experiências para a pessoa ter uma visão diferenciada com relação à Conscienciologia. O nível que ela vai vivenciar do ponto de vista do processo de riquezas quanto ao parapsiquismo é muito sério. O que eu vejo da minha experiência em termos de vivência enquanto equipe? É entender mais profundamente o processo da escagem, entender o processo da questão da sinalética, né? Entender o que é uma questão de pressão extrafísica, ao mesmo tempo que você tem a condição de acoplar com amparadores extrafísicos, e vivenciar mais o processo da multidimensionalidade. Eu acho que, então, é uma experiência muito séria, essa questão do serenário. Né? Então, do ponto de vista multidimensional, eu acho que é um privilégio a Simvex ter esse laboratório lá dentro, porque ele proporciona para a turma mais jovem a possibilidade de vivenciar esses processos. Por isso que a gente tem também até uns pré-requisitos para os próximos plantonistas. Por exemplo, um deles, a gente estuda cada caso, mas a gente é muito desejável que a pessoa seja tenepsista, né? Para ela não ser uma pessoa assim ingênua nos processos multidimensionais, que ela já entenda minimamente, porque o que acontece na TENEPS é uma sessão diária de desassédio que ela tem, né? E aí nesses cursos ela vai percebendo algo mais amplo, mais diferenciado, um extra. Né? Eu acho muito sério esse processo. Ali no trabalho a gente percebe, né, enquanto você perguntou plantonista, né, a equipe, você percebe esse processo muito sério. Às vezes, por exemplo, tem lá equipe de alimentação, né, que a Flora ajuda lá. Gente, é só buscar comida lá e preparar minimamente para a pessoa, mas é uma dificuldade que tem para esse processo e entre outros, porque o processo não porque assim, veja bem,
O raciocínio dos auxiliadores é assim: se dá algum problema nessa parte, vai assediar um dos pontos mais frágeis, que é a questão da alimentação, que é uma preocupação que a pessoa tem. Como é que eu vou ficar lá dentro? Eu vou comer? Vai ter comida? Vai ter comida suficiente? Isso é um processo que gera assim, um nível de ansiedade na pessoa, e aí a equipe tem que estar muito atenta, porque isso é... Assim, a pessoa tem que estar bem atenta, que não é só simplesmente ir lá buscar comida e preparar as coisas, porque é mais do que isso. Né? Aí eu gostaria de falar na questão da alimentação, porque vocês só têm um serenário, e eu cheguei a ter 3 ao mesmo tempo, e nós não podíamos trocar a alimentação de ninguém. E muitas vezes o chocolate tinha que ser aquela marca, porque senão ia assediar o pesquisador. O iogurte tinha que ser daquela qualidade. É bem isso aí, senão, bem isso aí. Porque onde tem pega mais gente, onde pega mais a alimentação, o pessoal chega lá dentro, não vê, começa por ficar assediado. Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Agora, aí você pode perguntar assim, o que isso tem a ver com a multidimensionalidade? Tem tudo a ver. Porque a pessoa vai lá fazer uma compra no supermercado. Aí, como você falou, tem que ser aquela marca tal do chocolate, ou aquela marca tal daquele leite. E a pessoa não olha atentamente. Aquilo pode dar um assédio muito sério. Isso é processo multidimensional. Fora a entropia que cria, não é? Entrópico, não é? E quando tem mais que um, tem que, aí vai pegar. Pela certa, pega, porque você está separando, trocou, já vai tudo trocado. É impressionante. O assédio pega. Sim. Sim. E o mais interessante é que a gente coloca a comida toda lá dentro conforme o pesquisador quis. E vai aquela quantidade de comida. Quando sai o pesquisador, a gente vai ver, metade ficou, ou menos de metade, ele não comeu. Portanto, é essas coisas que nós também temos de ter atenção. A equipe que fica do lado de fora, quando vai buscar o pesquisador, ela vai ter atenção, comeu, não comeu, o que é que comeu, como é que não comeu. Então, porque isso é um indicador também para nós, como é que foi o experimento, não é? Portanto, é muito importante. Eu queria falar, eu fiz um experimento, eu fiz na Aracê, e eu queria dar o meu relato aqui nessa questão que você trouxe muito bem, a questão da seriedade do experimento. Eu avalio que é uma oportunidade imperdível, porque a gente aprofunda várias questões. E concordo com a Flora também na questão dos efeitos. Sim, a gente pode observar e a gente recorre ao experimento do laboratório Serenário. Eu fiz em 2013. Então, até hoje, eu reporto o experimento como referência para muitas questões. Os efeitos, eles são muito a longo prazo. E, no meu caso, o autoenfrentamento teve uma vertente que foi a Equipex trazer a questão das potenciais que eu tenho como consciência. Então, isso aí abre um campo enorme que você vai avaliar, que você vai analisar durante muitos anos e que você vai experimentar que os potenciais são esses, que eu, no caso, desconheço. Então, é um efeito muito a longo prazo e muito profundo. Eu concordo que é um experimento muito sério e que é uma oportunidade imperdível. Sim. Eu queria não perder a oportunidade de falar sobre o lançamento dos 10 anos do Serenário da Aracê. Vai ser lançado um livro onde vocês vão ter a oportunidade de ver vários relatos de vários pesquisadores e de várias equipes sobre o laboratório Serenário. Isso é bom. Tem data marcada já? Vai ser lançado este ano, não sei a data, mas sei que tem relatos muito bons mesmo. Muito bom. Acho que não está. Alô? Agora foi. Eu não tive a oportunidade ainda de fazer o Serenário, mas eu acompanhei alguns plantões. E aí eu queria reforçar isso, assim, tendo essa noção do plantão, me fez valorizar ainda mais a seriedade do trabalho no Serenário,
Porque, assim, eu tive muito essa percepção também do quanto que cada experimento é único. E, assim, a gente sempre vai com o foco não em si, né? Mas Sim. tem uns que, às vezes, a própria equipe que está trabalhando lá, às vezes pega em pontos de autopesquisas dos plantonistas, enquanto tem outros que tem ataque extrafísico, é muito mais, você fica 100% assim, mais conectado com as demandas de energia, mas, assim, me ajudou muito nessa valorização do trabalho da Equipex, assim, porque esses 3 dias que você fica lá totalmente imerso, conectado com o plantão, me fez perceber muito mais alguns processos da multidimensionalidade, perder algumas ingenuidades e valorizar mesmo o perfil de trabalho de mais seriedade da Equipex. Então, muito diferente de outras coisas que eu já acompanhei de voluntariado, muito diferente de amparo de sala de aula, essa profundidade, esse full time que você fica tendo essas experiências assim. Sim. E entender mesmo um pouco mais esses bastidores, de, às vezes essa blindagem do laboratório, às vezes a gente chegando para fazer a ronda, você já vai percebendo, entrando nessa bolha, esse processo de blindagem. Sim. muito mais intenso assim de outras questões de amparo de função que eu já percebi assim. Então, o plantão dá um pouco dessa noção da seriedade dos bastidores, né? Sim. É verdade. Foi comentado bastante aqui a questão das repercussões a longo prazo, assim, de 3 anos, né? E na INVEX é muito colocado a questão do timing vexológico, da idade cronológica e o quanto que isso influencia em todo o resto. Eu queria saber, assim, tendo a oportunidade e tendo todos os pré-requisitos para fazer o laboratório aos 18 anos, o que isso influencia, pode influenciar a longo prazo? Qual seria a diferença de fazer aos 18 ou, sei lá, 19, 20 anos, por exemplo? Eu acho muito sério isso. E assim, é como eu comentei aqui há pouco, né? Tem certas coisas que, no meu entendimento, para a pessoa compreender melhor a conscienciologia com mais profundidade, ela precisa passar pela experiência. Então, por exemplo, a atividade de Consciem Cobaia, no meu ponto de vista, é uma atividade que todo mundo da conscienciologia deveria passar. Consciencioterapia, todo mundo deveria passar pela experiência de consciencioterapia pelo menos uma vez. E assim vai, são várias experiências. O serenário é uma delas. O que eu vejo, né? Eu fiz o serenário com mais de 30 anos. Então, assim, eu acho que se eu tivesse feito antes, certamente eu poderia ter aproveitado mais coisas, poderia ter, enfim, ter tido, assim, uma aceleração em alguns processos mais sério a partir dos experimentos. Eu acho, então, que o fato de estar lá dentro, aqui em Foz, da Sinvex, é muito bom, porque isso vai estimular mais jovens a fazer o experimento. Embora não seja uma coisa fácil para o jovem, né? A gente sabe disso. Tem gente que, olha, que só de pensar na descrição que a gente faz aqui, a pessoa começa a se sentir mal. Porque não é fácil a pessoa parar, não é fácil a pessoa fazer reflexão sobre ela mesma, a pessoa é muito agitada. E aí isso para o jovem é muito bom, porque cria esse hábito da reflexão, cria esse hábito da introspecção, que é o que falta na maior parte das vezes, né? Porque o jovem ele tem muita energia, muitas vezes é mais impulsivo e aí para o jovem isso é uma experiência muito, muito séria, né? E aí nesse sentido eu acho que é basicamente isso, é olhar nesse currículo do conscienciólogo o que valeria a pena a pessoa, o que falta para a pessoa ainda fazer, como que ela poderia desenvolver isso, e eu coloco o serenário como um dos quesitos, um dos itens ali que todo conscienciólogo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida, entende? Então assim, para passar pela experiência, para entender como é que é o processo, acho que vale a pena isso. E aí para o jovem, eu acho que o elemento mais sério é essa condição da recuperação de cons, o assentamento da psicomotricidade, principalmente, sabe? Eu acho muito sério isso. Eu, assim, vejo que eu não pensei nessa possibilidade de fazer antes, né, disso, poderia ter feito antes, porque a própria AC fundou lá em 2004, né, 2005,
Então, eu poderia ter feito bem antes, assim, o experimento, mas, assim, o que eu posso dizer, acho que a minha parte que eu estou tentando fazer aqui é estar contribuindo para que pessoas mais jovens acordem mais cedo para a possibilidade de fazer esse experimento. Eu certamente teria feito esse experimento se eu tivesse o nível de entendimento que eu tenho hoje. Tá? Eu queria, Alexandre, aqui, queria fazer uma pergunta. Eu, por exemplo, faço jejum cada pouco tempo para a limpeza do corpo, sabe? Ficar assim. Certo. Eu não sei se seria aconselhável, em meu caso, porque não seria nenhum distúrbio, eu estou acostumada, não? A fazer. Mas dentro desses 10 dias, fazer um dia de jejum como experimento seria possível? Não sei. Olha, a gente recomenda que a pessoa não mude muito os seus hábitos durante o experimento. Então, se ela for fazer alguma coisa, ela faz isso depois, antes, mas o ideal é a pessoa não mudar muito radicalmente os seus hábitos no experimento. Manter, porque todo tipo de processo nesse sentido gera algum impacto que às vezes pode não refletir a realidade da pessoa naquele momento. Então é importante ela estar fazendo aquilo que é a rotina dela, pelo menos ali durante o experimento. Tá? Eu fiz o experimento exatamente há 1 ano. Então, 1 ano atrás eu estava dentro do serenário. Eu fiz com 23 anos, então posso responder sua pergunta. Eu até escrevi sobre isso e no Ah, não está saindo. Exatamente há 1 ano atrás eu estava dentro do laboratório serenário. Eu fiz com 23 anos, então atualmente eu sou a mais nova a ter feito o laboratório na Sinvex. Então, por favor, gente, até 1 ano que vocês estão enrolando aí para ter alguém mais novo que eu. E foi bem impactante o fato de ter priorizado isso na juventude. Eu lembro que eu fiquei um tempo juntando dinheiro para fazer. Eu nem ia fazer CPT, eu queria fazer o serenário, o pessoal depois puxou minha orelha lá. E foi muito impactante quando eu fiz inscrição e eu percebi que na nossa idade, quem que vai priorizar isso? É rara, foi uma coisa bem inédita. E eu percebi também a repercussão extrafísica de entrar lá, de ter alguém mais novo, voluntário da Sinvex, aplicando Invex, de ter alguém que está ali priorizando esse laboratório. Eu lembro que tinha uma euforia da Equipex, tinha assim, foi uma vitória institucional ali, né? E isso parece que abriu caminho para pessoas mais novas fazerem. Ano passado teve 2 pessoas também, com 24 anos fizeram, tudo mais. E avaliando esse 1 ano de vida, essa semana eu senti mais conexão com o laboratório e com os processos que eu fiz lá, né, de autodiagnóstico, de prognóstico. E eu pude perceber quanto que eu acelerei e quanto que eu potencializei a minha autoqualificação e também os resultados interassistenciais. Se eu não tivesse feito laboratório naquela idade, eu nem sei como é que eu estaria agora, assim. Realmente ele dá um boost, assim, ele dá uma potencializada em muita coisa. E é muito diferente a gente que está antes dos 26 anos, ainda está com o processo de sinapses, não está muito assentado, a gente fazer esse laboratório, que é como se você estivesse realmente voltando ali para o curso intermissivo. A minha sensação de estar lá é que eu tivesse, vim aqui de novo para dar uma olhada como é que está a minha ProEx, como é que eu estou. A sensação é que você dá uma voltada lá e reorganiza a sua vida. E fazer isso com cerca de 2 décadas de vida é uma coisa, assim, impactante, mas vai depender muito da pessoa. Então, eu lembro que quando eu saí de lá, nas últimas horas de laboratório, foi bem claro assim que os efeitos do laboratório e os resultados que eu iria adquirir ia depender muito de mim, do meu esforço, do meu abertismo. Então, eu fiquei nesse tempo todo com isso na cabeça de vamos ver o que eu vou botar em prática, como é que vai ser daqui para frente. E realmente eu percebo que foi bem impactante, é bem evidente os resultados que eu tive. O experimento te dá um padrão homeostático de referência, né? Que falta para a gente muitas vezes, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender é o seguinte: a vida é cheia de altos e baixos. Então a gente às vezes em momentos que está em alta, a pessoa desperdiça essa oportunidade para produzir e fazer algo assistencial. Então a pessoa fica achando que ela é aquilo, se achando o máximo e desperdiça energia para focar em alguma coisa mais séria, mais assistencial. E também existe o contrário, a pessoa quando está num momento de baixa, ela se esquece que aquilo é temporário.
E o fato da pessoa ter esses padrões homeostáticos de referência são ótimos para a pessoa se lembrar que ela estava e vivenciou outros processos sadios. Ela esteve em outros contextos. Então, ela passando por um curso de campo, ela passando por algum processo mais sério de reciclagem, ela vivenciando o serenário, ela tem como isso um padrão para ela saber que ela pode ser diferente em outros contextos, porque imagina só o seguinte, né? Foi falado aqui várias experiências que a pessoa pode ter, então não tem um padrão só. Mas vamos supor que a pessoa consiga vivenciar um dos pontos que a gente falou aqui, que ela se sente desassediada ali dentro. Ela se sente como se ela fosse desperta ali dentro. Ela não é desperta, mas ela se sente, ela consegue entender melhor como que funciona aquilo, porque ela vivencia isso lá. Vamos supor que seja o caso. Essa pessoa vai ter um padrão de referência para o resto da vida dela, nesse corpo humano. Isso é muito sério, porque em momentos de baixa, em momentos ruins, ela tem isso como referência para saber que ela é mais que aquilo. O nível de autoconfiança dela sobe nesse sentido. Com isso, ela fica menos dependente, até mesmo de amparador. Tipo, amparador, estou cheio de problema aqui. Não. Espera aí, eu já vivenciei, eu já senti esse processo, eu sei que eu posso estar melhor, então eu preciso encontrar força para poder passar a superar esse momento. E eu acho que isso daí é um dos pontos mais sérios que a vivência do serenário traz. Não só a questão da própria possibilidade de pensar em coisas práticas para vivenciar, mas o processo em si, o que ela sente e vivencia ali intimamente nesse estado, né? Que é, às vezes, o que a pessoa tem alguma noção do ponto de vista de curso intermissivo com as ideias. Ela encontra as ideias, nossa, é isso daqui. Mas o ponto mais sério para a gente aqui também é vivenciar certos estados conscienciais com esse corpo, que é o que interessa, né? E o serenário predispõe a isso daí. Eu estou vendo que a equipe não está aqui. O nosso horário já deu? Como é que está? Então até de lambuja nós passamos aqui 5 minutinhos, mas como não tinha a equipe aqui, eu fui tocando. A próxima tertúlia matinal, semana que vem, vai ser o tema Holociclo, útero mental somático, com a professora Cristiane Ferraro, tá, gente? Então nós agradecemos a atenção de todos aí e até a próxima oportunidade. Valeu!